Essa palavra também abençoe o coração dos irmãos. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, que é o texto do filho pródigo. Nós já estamos pregando sobre o filho pródigo já há algumas semanas. Os irmãos sabem que eu procuro pregar sempre numa sequência. Quando a gente altera a sequência é porque tem uma outra atividade na igreja, mas a gente procura pregar sempre em sequência para que fique mais bem gravado no coração dos irmãos, fique mais bem gravado na mente dos irmãos. Então a gente está falando sobre o filho pródigo e meditando nisso aí versículo por versículo. Então nós vamos ler Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. E nós vamos ler hoje até o versículo de número 19. Perdão, nós vamos ler até o versículo de número 21. Isso. Lucas 15, de 11 a 21. Se você está sem Bíblia aí, procura alguém para lhe ajudar. Aí você baixa a Bíblia para a pessoa acompanhar. E aí vamos acompanhar a leitura da palavra, todos nós. Amém? Amém. Os irmãos acharam? Lucas 15, de 11 em diante. Amém? Diz assim, queridos. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Partiu para uma terra distante. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Até o versículo de número 21. Ele até o 19? Ah, irmãos, perdão, é porque a repetição está lá no 21. Vamos continuar, perdão. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Muito bem, agora sim, até o versículo 21. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira parte do versículo 21, quando o filho disse assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E eu falei para os irmãos que essa fala foi uma fala ensaiada. Ele, no versículo de número 17, tinha ensaiado: quando eu encontrar com meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E aí, quando ele encontra com seu pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E na semana passada, a nossa palavra-chave, quem lembra qual foi? Showtime. Qual é a palavra-chave, Roberto Lucena? It's showtime. Showtime. É a hora do show. Porque a gente fica ensaiando as coisas e nunca realiza as coisas. E a palavra-chave semana passada foi It's showtime. É a hora do espetáculo. Chega de ficar ensaiando. É a hora de você tomar uma atitude, é a hora de você tomar uma decisão, de você fazer aquilo que você disse que ia fazer. Não é? E nós vamos continuar hoje. Quando o filho diz para o pai: Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu ia passar para o versículo diante, quando o pai manda que os servos tragam um carneiro para que ele possa matar e fazer uma festa por causa do filho, mas essa expressão me incomodou a semana inteira. Quando o filho diz: Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E essa câmera aqui na frente, irmãos, eu estou ficando igual o Barack Obama. O Barack Obama, você já viu como é que ele fala? Ele fala assim, né? Ele fala olhando para um lado e para o outro. Ele nunca olha para frente, ele fica assim. Já notaram? O Barack Obama fala assim, né? Ele fala... Já notou, Roberto? Ele fala assim: eu estou igual essa câmera aqui, não vou dar para vocês, não. Vou ficar aqui só olhando igual o Barack Obama. Então essa expressão, irmãos, ela ficou me incomodando. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E essa fala reflete a assustadora situação do coração daquele rapaz. Eu não sou digno.
E ser digno, para a gente entender o que essa reflexão tem a ver, ser digno, irmão, significa ser merecedor. Significa ser apropriado, ser adequado, ser apto para alguma posição ou para alguma recompensa. Quando eu digo que alguém é digno de alguma coisa, eu estou dizendo que você merece isso. Não é? Um aluno, quando ele tira uma nota 10, é porque ele é digno. Se ele não tiver colado, se ele não tiver copiado a prova ler, mas se ele fez a prova pelo seu próprio conhecimento, a nota que ele mereceu, a nota que ele é digno, a nota que ele é merecedor. Então, quando o filho diz, eu já não sou digno, ele está dizendo, eu não sou merecedor do título de filiação que eu tinha. Eu não quero mais esse título porque eu não me considero mais apropriado, eu não me considero mais adequado para esse título. E ao afirmar não ser digno, o rapaz estava reconhecendo não ter condições mínimas, nem morais, nem emocionais e nem espirituais de ser recolocado na condição de filho do pai. Ele disse, me receba, se você puder me receber, mas me receba como funcionário, porque eu não tenho condição mais de ser chamado de seu filho. Mas eu acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente lê um texto como esse, irmãos, é a seguinte: o que é que o fez anteriormente digno de ser considerado filho? Está falhando esse microfone, atenção minha? Está falhando? Oi. Oi. Acho que a primeira pergunta é a seguinte, irmãos: o que é que aquele rapaz fez para ser considerado filho daquele homem? Quem acha que foi o que ele fez? O que foi que ele fez para ser considerado filho daquele homem? Nada. Nada. A condição natural dele, a condição de filiação, ele não fez esforço algum para ser filho e vivenciar todas as implicações dessa condição. Ele simplesmente nasceu. É mais ou menos assim, irmãos. Nós temos algumas famílias que dominam o estado do Ceará. Famílias Macedo, família Queiroz, família Quijereissati, e mais umas 2 ou 3 famílias são famílias grandes. E os filhos desses homens poderosos que tem aqui no estado do Ceará, eles herdam uma fortuna, herdam um império, e eles não fizeram absolutamente nada para herdar aquilo, eles simplesmente nasceram. Não é verdade? Aquilo que, por exemplo, você tem que trabalhar anos e anos, estudar anos e anos, o filho que tem um sobrenome Queiroz, Macedo, Gereissati, ou qualquer um desses nomes grandes, não fez nada, ele simplesmente nasceu. O fato de ele ser filho dá a ele a condição de mandar e desmandar, e alguns irmãos aqui já trabalharam em algumas empresas dessas, empresas familiares pessimamente mal administradas aqui no estado do Ceará, onde os filhos têm aquela empresa como se fosse um parque de diversão para ele gastar o dinheiro, torrar o dinheiro, fazer as coisas, comprar os stroller e as bobagens que eles compram, em detrimento do emprego das pessoas, porque como eles são tolinhos, eles não fizeram esforço nenhum para conquistar aquilo, eles simplesmente chegaram e já encontraram aquele império, e aí eles mandam naquele império. E são pessoas, na maioria das vezes, embrutecidas, pessoas grossas, estúpidas, porque acostumaram-se a mandar, e eles podiam ter um sonho. Deus podia dar a eles um sonho se eles tivessem nascido numa outra família e tivessem trabalhado igual todo mundo para conquistar alguma posição social. Mas enfim, depois desse desabafo social, eu queria dizer que, da mesma forma, o filho pródigo, ele simplesmente nasceu e se tornou filho. Ele não fez nada para ser filho daquele homem. Nada. Simplesmente nasceu filho daquele cidadão. E quando ele perde a sua herança, quando ele sai de casa, quando ele gasta tudo e quando ele volta para casa, em seu coração a condição estava quebrantada. Ele não tinha mais condição de ser filho. Ele perdera a originalidade, a genuinidade da condição de filiação. Ele não tinha mais nenhuma condição de revê-la, uma vez que ele jogou essa condição na lata do lixo. E fazer essa mensagem de hoje, irmãos, eu confesso que foi difícil, sabe por quê? Porque eu ando na contramão da teologia da modernidade. Dessa teologia moderna que diz que as pessoas colocam adesivo no plástico. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Eu sou filho de Deus e irmão de Jesus. É o fraco. Não é? Ela vai colocando esses adesivos irritantes, essas coisas nojentas nos plásticos, nos carros e tal. E as pessoas incorporaram isso. E aí eu dizia assim, que o cara perdeu a condição de filiação
Acho que vai gerar nos irmãos uma expectativa de assim, pastor, no final ele vai ter que recuperar essa condição de filiação, senão a nossa doutrina, a nossa condição de igreja está quebrada. Mas eu acredito, irmãos, que a grande lição que esta fala quer nos trazer, quando ele diz, eu não sou digno de ser teu filho, a grande lição é, por nossas próprias atitudes, por nossos próprios comportamentos, nós podemos perder, ou pelo menos ter a sensação da perda da legitimidade da nossa fé, da nossa vida, da nossa espiritualidade, pelas nossas próprias decisões. Amém. Perdemos a condição de legitimidade da nossa fé, da nossa vida e do que nós somos. Eu já disse aos irmãos, a gente vai envelhecendo, irmãos, eu já estou com 43 anos, então a gente vai ter que definir algumas rotas na vida. Não é? Sair em cima do muro algumas coisas. Nem que eu nunca fiquei em cima do muro, nunca tive uma posição teologicamente gay. A minha posição sempre foi definida, talvez por isso eu tenha tido tanto problema na minha vida, de pessoas me compreenderem mal. Mas eu me defino como um cristão existencialista, ou seja, eu acredito no poder das decisões para transformar a história. Se não houver decisões, não existe transformação na história. Se uma pessoa não decidir casar com uma moça, ninguém vai decidir casar com ela. Você tem que decidir, é você que decide. Se você não decidir estudar para o seu concurso público, meu filho, ninguém vai decidir isso aí com você. Se você não decidir que você vai servir ao Senhor, ninguém vai decidir por você. Se você não decidir que você vem para um culto como esse, enquanto você é menino, alguém pode decidir. Mas depois que você cresce, você decidir que não vem, não adianta. Não é? Então, a grande lição aqui é que pelas nossas próprias atitudes, pelo nosso comportamento, nós podemos perder, ou pelo menos ter a sensação da perca, da legitimidade da nossa filiação ao Pai, da legitimidade da nossa fé. E é uma pregação, irmãos, que essa mensagem, a reflexão sobre isso, ela vai muito para o caminho daquele que já conhece ao Senhor, porque eu estou falando daquele que era filho, deixou de ser em algum momento, pelo menos teve a sensação da perda da filiação, e depois foi tentar reaver essa filiação. Mas nas minhas lucubrações sobre esse assunto, sobre essa fala do filho pródigo, eu destaquei aqui 3 caminhos importantes que nós precisamos andar sobre ele a partir dessa fala. Em primeiro lugar, nós precisamos descobrir o que nos leva a um sentimento de indignidade, um sentimento de imerecimento, um sentimento de que nós não somos adequados, de que nós não somos dignos de, por exemplo, estar aqui, de servir ao Senhor, de ir para o céu, ou enfim, da nossa filiação ao Senhor. O que nos faz sentir imerecedores de qualquer condição de espiritualidade relevante? Onde é que está? O que nos provoca esse sentimento de estar indigno? Eu não sou digno de participar disso. Bom, nós podemos contemporizar a resposta, mas eu não tenho dúvida que a única coisa capaz de fazer isso conosco, a única coisa, irmãos, capaz de trazer esse sentimento de indignidade às pessoas é uma palavra feia, que chama-se pecado. O pecado é uma palavra que já está quase obsoleta na igreja moderna. Mas é uma palavra que existe. Para alguns irmãos a palavra existe, pecado. Não é? Hoje ela está reduzida a algumas igrejas pequenas, pentecostaizinhas, underground. Não é? Que o pastorzinho ali, para poder dar um tom na empolgação, fala pecado. Mas na maioria das igrejas, e principalmente a igreja de classe média, essa é uma palavra que as pessoas olham, eu já ouvi essa palavra em algum canto. Não sei exatamente o que é. Porque o pecado só é uma coisa ruim de falar, não é, irmãos? Uma coisa desagradável de falar. Ai, meu Deus, que assunto chato. Não falar de pecado, porque pecado fala de comportamento. E comportamento, irmãos, nós estamos cada vez mais vivendo no período em que assim, o comportamento da minha vida privada é minha, ninguém se mete nisso. Então, quando eu falo em pecado, escute bem, eu não estou falando e me referindo unicamente à condição moral da palavra, a condição moral da coisa. Eu estou me referindo a tudo que nos faz errar o alvo da vida. Porque a palavra pecado originalmente significa errar o alvo. Tudo aquilo que nos leva a errar o alvo é pecado. Tudo aquilo que nos faz nos desviar da caminhada é pecado. Então, para a gente entender melhor essa relação pecado ou dignidade, pecado ou indignidade,
eu vou usar algumas realidades da vida cotidiana, para os irmãos entenderem como é que funciona a questão da indignidade. Por exemplo, quando a gente se casa com alguém, quando a gente escolhe uma pessoa para casar. Quantos irmãos são casados aqui nessa noite? Muito bem. Você poderia ter escolhido qualquer pessoa no mundo, você concorda? Será livre? Você poderia ter escolhido qualquer pessoa. Aí a Joana, a Isopolda, a esquizofrênica, você poderia ter escolhido o Setúbal, qualquer um você poderia ter escolhido, mas você escolheu essa pessoa. Você que é casado. E você que não é casado, escute, você também vai escolher uma pessoa. Muito bem. Quando a gente escolhe essa pessoa, a gente assume um compromisso de amor e de fidelidade com essa pessoa. Eu assumo com essa pessoa, eu encontrei ali a Joaninha e digo: Joaninha, entre tantas, tu és a mais bela, e contigo eu quero me casar. Aí eu assumo com a Joaninha, porque a Joaninha também podia casar com qualquer um, quer dizer, que quisesse ela podia escolher qualquer um que a quisesse, mas ela escolheu casar comigo. Então, eu e a Joaninha fizemos uma aliança. Nós nos tornamos mutuamente merecedores um do outro. Nos tornamos mutuamente dignos um do outro. E foi uma coisa que eu aprendi desde cedo no ministério, sabe, irmãos? Quando eu vejo duas pessoas casadas, eu pergunto assim: né, vocês casaram à força? Alguém ouve lá um delegado, foi lá com a arma, o pai da moça, botou a arma na sua cabeça? Não, eu digo: então vocês se merecem. Se você vai perto do seu cônjuge, diga assim: eu mereço você. Agora vamos dar a Giovanna a sua oportunidade de gritar, mãe. Vai, eu também. Eu também. Então, vocês são dignos um do outro. Vocês são merecedores um do outro. Vocês são adequados, se adequaram as suas próprias vidas para querer do outro o mesmo que você está dando. Agora, no momento em que eu quebro, por qualquer motivo, esse compromisso que eu assumi com o outro, com a outra, eu me torno, preste bem atenção, indigno, eu me torno imerecedor dele ou dela, e eu ponho nas mãos dessa outra pessoa, eu ponho nas mãos do meu cônjuge a decisão do que fazer com o relacionamento. E ele pode me perdoar e refazer a caminhada comigo, mas se ele não quiser fazer a caminhada comigo, ele não erra por isso. Porque eu me tornei indigno da relação. Você entendeu? Quem entendeu diz amém. Muito bem. Isso aqui a gente fala muito no curso de noivos pro pessoal, porque hoje é o negócio do pessoal casa, separa e vai de novo, aquele negócio. E a gente fala: o casamento é para a vida inteira. Se casar, não é? Você vai ficar com essa pessoa até você morrer, ou ela morrer, ou um matar o outro, ou até que Jesus volte. Mas você vai ficar com essa pessoa até que a morte o separe, ou até que Jesus volte. Por isso, escolha com sensatez, com equilíbrio diante do Senhor. Então, eu quando quebro esse contrato, quando eu quebro esse compromisso, quando eu quebro essa aliança, eu me torno indigno dela. Da mesma forma, vamos pensar aqui, quando eu assumo um compromisso na caminhada da igreja. Quando eu ando com a igreja, e na direção deste compromisso que é a igreja, eu me torno digno dela, e tudo que a igreja diz a respeito também é digno de mim. Então veja uma coisa. O irmão Marcos aqui falou e disse: eu já estou na igreja de São Apostólico há 2 meses, quem não está na caminhada aí, está visitando, o convite está feito, não é? Mas é assim, eu quero aproveitar isso que ele falou e dizer para os irmãos o seguinte: uma vez que eu estou aqui nessa igreja, você está aqui, eu sou digno e merecedor de você, e você é digno e merecedor de mim. Eu sou digno e merecedor da igreja que está apostólica, a igreja que está apostólica é digna e merecedora de mim. E eu assumi com a igreja um compromisso, e a igreja também assumiu comigo um compromisso. Quando você participa de uma igreja, se a sua igreja acredita que fazer a campanha das 7 semanas é uma bênção, se você falar, faça a campanha das 7 semanas e seja uma bênção. Porque se você não fizer isso, você está num lugar em que você não é digno de estar. Entendeu? Se eu estou lá,
Fazer às 7 semanas, pastor, estou aqui para fazer às 7, às 14, às 21, às 36, às 40, o que quiser. Nós estamos aqui para fazer, porque eu sou digno disso, eu escolhi vir para cá. Eu fiz com você um compromisso, não é? E aí, se eu quebro esse compromisso, a igreja não me merece mais, e eu também não mereço mais a igreja. Os irmãos entenderam? Amém. Muito bem. Quando a gente faz assim, irmãos, na vida, a gente fica mais feliz. A gente vive mais feliz. Ok? E você já notou como as pessoas que estão engajadas nos seus compromissos na caminhada da igreja, por exemplo, sentem-se no direito de chamar a atenção das demais para um compromisso no mesmo nível? Hoje nós tivemos aqui a experiência de ouvir a Tatiana. A Tatiana foi dar aula para as crianças? Foi? Está ali a Tati. A Tati, eu a vejo aqui, isso vai ficar registrado na internet. Olha, Tati, coisa boa. A Tati, eu a vejo aqui em todos os cultos. Ela mora ali na Parquelândia, no João 23. Ela mora no João 23, que é um pouquinho mais distante da Parquelândia. Ela mora no João 23, ela é uma moça, e ela vem com outra irmã mais nova, que é outra moça, e elas vêm juntas no carro, e elas dão carona pro Berson, para a Natália, e às vezes dão carona para mais uma pessoa ou duas, que a mãe dela não saiba disso, que aí transforma a EcoSport numa Topic. E aí elas vão, e elas vêm nas terças, na sexta, no sábado, no domingo. E quando ela fala, diz assim: irmão, nós temos que estar no culto de oração. Sabe por que ela fala? Porque ela quer que o compromisso seu seja no mesmo nível do dela. E todas as vezes, em qualquer lugar que nós estamos, no trabalho, na igreja, no casamento, nós queremos que as pessoas tenham o mesmo nível de compromisso que nós temos também, para que nós nos tornemos merecedores uns dos outros. Entendeu? Quantos casamentos a gente conhece que o cara chega e diz assim: ah, mas eu amo mais essa mulher do que ela me ama. Ele tem uma máquina lá que ele mede a quantidade do amor, e ele diz: eu amo mais ela do que ela me ama. Ela nunca disse que me ama. Eu disse, ano passado eu disse a você que me amava e tal. Deus, você quer que eu fique dizendo a você todo dia? Então, a gente exige as pessoas que estão engajadas, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer coisa, elas têm a natural tendência de exigir um comprometimento. Se você trabalha numa empresa e você tem lá um colega que o cara está dando sangue, está trabalhando, e você chega em cima do horário, em cima da hora, na hora faltando 1 minuto para bater o ponto, você chega e faltando 1 minuto para acabar o expediente, você já está com as suas coisas armadas em cima da mesa, o cara começa a dizer assim: ô fulano, você está ou não está nesse negócio? Por que ele faz isso? Porque ele também está se dando. E ele acha que ele, com você, é para que um seja merecedor do outro. Uma vez que você não cumpre o seu papel, você se torna merecedor do compromisso que o outro tem com você. Então as pessoas, por exemplo, na igreja que tem um nível de compromisso, elas lutam, elas falam, elas chamam atenção para que as pessoas tenham também o mesmo nível de compromisso. Porque as pessoas podem ter um compromisso frágil, acabrunhado, por exemplo, com as coisas espirituais. E isso acontece por essa relação de cumprimento do dever, de relação de propostas e de engajamento de interesses. Quando a gente caminha junto, irmãos, em todo o tempo nós estamos caminhando junto e fazendo aliança uns com os outros, e a gente precisa dar para o outro o que a gente dá para o outro e receber do outro aquilo que a gente está dando, senão a relação fica capenga, fica tendenciosa para um lado. E eu vejo muito isso, eu quero dizer até para os irmãos aqui que são casados, eu vejo alguns casamentos aqui que um cônjuge claramente explora o outro. Claramente explora o outro e não dá certo. Quer dizer a você, meu filho, que onde tem cavalo, São Jorge não dá pé. Se você não entender, eu vou lhe dizer outro. Quem tem besta, não compra cavalo. Carta de São Paulo para a Igreja Apostólica, capítulo 3, versículo 4. Então escute, errar o alvo, mudar as regras do jogo no meio da partida, descumprir contratos e coisas desse tipo são fatos que nos levam invariavelmente a esse sentimento de indignidade. Uma pessoa normal, irmão, eu estou tratando aqui e quero tratar com pessoas normais. Uma pessoa normal, que quebrou a regra do jogo, ela tem que se sentir indigna mesmo. Ela tem que se sentir indigna. A igreja, irmãos, não trata essas questões, por isso que nós temos um bocado de gente crente doente,
espiritualmente, psicologicamente doente, porque a gente vê uma pessoa que fez alguma coisa errada e que ela precisa passar pelo sentimento de indignidade e diz: não, vem cá, não foi nada, não foi. Fique aí um pouquinho chorando na sua dor. Pastor, isso é essa igreja? É essa igreja. Isso também é essa igreja. O pai não chegou para o filho e disse assim: não, meu filho, que é isso? Não, você é digno, não. Ele deixou o filho falar. Ele deixou o filho expressar que estava se sentindo indigno. Na história desse personagem, inegáveis evidências de que ele pecou. Irmãos, ele pediu a herança antes do tempo. Ele matou o pai dele no coração dele, porque a herança era para ser dada quando o pai morresse. Ele disse: eu não quero esperar você morrer, eu quero meu dinheiro, vamos embora. Ele errou o alvo, e ele errou feio com tudo e com todos. Para ele não importou o pai, não importou o irmão, não importou os trabalhadores, não importou a expectativa que havia sobre ele, não importou nada. Só uma coisa lhe foi importante: a minha vida, a minha agenda, a minha vontade, os meus desejos, as minhas necessidades, o que eu penso e o que eu quero. E quem quer viver assim, irmãos, não pode nem casar, nem ter emprego, não pode participar da igreja, não pode sair de casa, tem que ficar trancado no quarto sozinho, esperando a boa vontade de alguém que leve para você um prato de comida. Porque aquele moço olhou e disse assim: eu estou com vontade de sair. Ele nem quis saber se o pai dele ia pensar alguma coisa sobre aquilo, mas ele disse: não, eu estou com vontade, eu vou fazer. Você já se relacionou com gente assim e disse: não, eu tenho minha agenda acabou. É o meu desejo, então tudo começado. Irmãos, nós não precisamos fazer coisas horripilantes para trazer essa realidade da indignidade para as nossas vidas. Porque o que nos destrói não são os pecados cabeludos. Escute bem. O que destrói a pessoa não é um pecado cabeludo. Você não sabe o que é um pecado cabeludo, não é? Que pecado grande? Porque tem pecado grande. Tem gente que diz assim: não tem pecadinho nem pecadão. Mentira, tem. Tem. A gente vai assimilando algumas bobagens, irmãos, que a gente escuta nas igrejas. Não pensa. Tem pecadinho, tem pecadão. Eu vou dizer para você 3 coisas. Jesus chegou para Pilatos e disse assim: maior pecado é aqueles que me entregaram a ti. São judeus. Porque os judeus conhecem quem é o Messias. Não sabe quem é. Maior pecado tem eles. Se tem maior pecado, é porque tem menor pecado. Jesus disse assim: qualquer pecado é perdoado, menos a blasfêmia com o Espírito Santo. Quer dizer, você pode fazer o que for, irmão, só não pode blasfemar com o Espírito Santo, que é um grau de pecado e outro nível de adoração, entendeu? O apóstolo Paulo escrevendo assim: ó, tem umas pessoas que estão cometendo os pecados que por esses oram, mas tem uns que estão cometendo os pecados que por esses nem orem. Quer dizer, tem pecado que você olha assim: não é nem orar para aquele não. A gente assimila algumas coisas na caminhada, irmãos, e vai vivendo. Eu tenho a impressão assim, irmãos, é mais fácil viver assim, mas é mais incômodo. Porque se você olhar no espelho para parar e pensar, quando a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: ó, não ore por algumas pessoas, está dizendo assim: não ore que não tem direito. Não ore. Nem fale, escrevendo na tinta, ele diz assim: olha, está vendo um homem faccioso na igreja? Admoesta ele 1 ou 2 vezes, depois evita ele. Essa palavra não é essa. Essa coisa de cadinho. Posso escrever um negócio desse na igreja? Não falar com a pessoa. Pois Paulo disse: não fale com ele mais. Parte aqui, parte. Vai partir aqui. Não fale mais comigo. Então escute. Os pecados graves, irmãos, que nós cometemos são os pecados que, da nossa realidade do dia a dia, que são passíveis de justificativa. A minha mulher, irmãos, ela tem uma capacidade de absorção de algumas coisas que é impressionante. Às vezes uma pessoa liga para minha mulher, a Patrícia, aí conta uma história assim: ai, Patrícia, aconteceu isso assim, 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 desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí eu vejo minha mulher assim: foi mesmo? Oh, meu Deus, que coisa. E eu fico ali: eu não vou nem perguntar o que está acontecendo. Porque se a pessoa disser para mim: aconteceu isso, de que o que eu tenho a ver com isso? O que vai mudar na sua vida isso? O que você está querendo me dizer no final das contas com isso? Que a pessoa chega e diz assim:
Olha, irmã Patrícia, esse mês eu estou passando por uma... Ela quer dizer que ela não entrega o dízimo na oferta, né? Esse mês eu estou passando por uma luta tão grande. Em 1962, quando eu nasci, o astro estava Júpiter com a lua em Saturno, e aí havia uma maldição sobre a minha família, e eu me converti, e eu sei que esse mês Marte estava em Vênus, e as coisas ficaram difíceis, e a minha mulher tem um poder de absorção, ela vai dizer, foi mesmo, irmão, que coisa difícil e tal. Aí a pessoa diz, pois é, esse mês está difícil. Aí, irmãos, eu acho maravilhoso isso nela. Eu não tenho essa capacidade, porque eu não me dou esse direito. Porque eu não tenho direito dos meus pecadinhos. Os pecados que nós fazemos porque não temos alternativa, ou pelo menos julgamos não ter alternativa, são esses que nos distraem. Eu fiz isso porque eu não tinha outra coisa para fazer. E o problema, irmãos, é que sim, nós tínhamos sim outro caminho para fazer. São os errinhos do dia a dia, o pecadinho nosso de cada dia, que vai nos fazendo perder a dignidade, o sentimento de merecimento. Escute o que eu vou lhe dizer. Embora nós não sejamos merecedores de nada de bom de Deus para nós, mas quando nós nos esforçamos para ser merecedor, nós experimentamos uma paz que ninguém pode nos dar. Porque sabe o que eu fico pensando, irmão? A pessoa tem que ser muito cara de pau diante de Deus. Eu tenho relação com Deus que não é esquizofrênica, os irmãos sabem. A minha relação com Deus é uma relação conflituosa, mas é aberta. Tem dia que ele não quer me ouvir, mas também tem dia que eu não quero nem falar com ele. Numa boa, irmãos, numa boa. Uma vez o pastor ficou horrorizado com isso. Eu digo, ele, eu tenho assim, não dá tempo. Eu não tenho essa ligação que as pessoas têm, que fazem essas musiquinhas que dizem, eu quero me abraçar contigo, vestir a tua roupa grande, como se... Não tenho essa coisa com Deus. Me abraça. Eu não tenho essa coisa. Eu digo, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas não tem esse negócio de bebezinho contigo. Não tenho, irmãos. Essas coisinhas de bebezinho, eu não tenho. Quem quiser ter, que seja bem feliz. Você é bem bebezinho com o Senhor e tal, chupa os dedos lá no colo dele. Eu não tenho, quando eu chego com ele, eu sou um menino mal criado, digo, olha, Senhor. E eu já disse para os irmãos, eu fecho o vidro do meu carro, eu vou na Alves Soares, aí eu boto uma música bem alta, eu vou orando com o Senhor, e ninguém sabe o que eu estou falando dele, só pensa que eu estou cantando a música, e eu falo com Deus. Mas eu me sinto feliz de ter alguma sensação de merecimento. Eu acho que tem que ser muito cara de pau, uma pessoa fazer tudo errado e dizer, Senhor, mas Deus é misericordioso. O tempo todo a pessoa faz as coisas erradas, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, tu és bom. E ela fica até assim, todo tempo, bota a mãozinha para trás, a outra para cima, e a pessoa o tempo todo fazendo as atitudes, cometendo os pecadinhos do dia a dia, e diz assim, mas não é pelo mérito, não é pelo merecimento, não é, mas eu preciso ter um sentimento de merecimento, irmão. Senão a fé não faz sentido. Se o tempo inteiro eu ficar dizendo assim, não, eu não mereço isso, tem uma hora que eu tenho que dizer assim, Deus, está certo, então se eu merecer a morte, me dê a morte. Agora se o Senhor me deu Jesus, então eu tenho uma parte que é minha, e a minha parte é fazer a santificação, e eu tenho que me santificar. Eu confesso, irmãos, que eu acho bacana as pessoas que gostam o tempo todo de dizer, rapaz, Deus me deu uma palavra dura hoje. Eu acho bonito. Mas eu não quero que Deus dê uma palavra dura para mim todo dia, irmãos. Eu disse, ei, tem hora que eu disse assim, meu irmão, será que eu não vou amadurecer nunca? Será que o tempo todo vai dizer, eu só faço tudo que eu faço é imoral, é ilegal, ou engorda? Eu não sei não, irmãos. Portanto, a gente precisa desse sentimento de merecimento. Você precisa se sentir digno. Porque se você se sente o tempo todo indigno, o versículo preferido da sua vida é porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós sermos consumidos.
Irmão, quando a pessoa diz esse versículo o tempo inteiro, eu só posso chegar a uma conclusão: ela vive no pecado. Porque a Bíblia é cheia de versículos, então, você só conta nisso. Você só fala desse. Se o filho pródigo disse, eu não sou digno, é porque em algum momento ele se sentiu digno. Em algum momento, irmão, nós temos que nos sentir digno. A pessoa, eu estou casado com a Patrícia, aí eu chego e digo assim, a minha sogra vivia dizendo, você está espalhando para a situação na loteria. Eu digo, por quê? Ele disse, por que tu casou com a Patrícia? Vocês não conhecem, a história de sogra é bacana, não é? Porque a sogra tinha 2 filhos, a mulher tinha 2 filhos, ela tinha um filho, uma filha mulher. Aí encontrou uma amiga e ele disse assim, cadê aquela tua filha? Se casou com um rapaz bom. A menina casou bem, é um rapaz bom, é um rapaz que cuida dela, é um rapaz que trabalha de sol a sol. Pensa um menino trabalhador, trabalha, chega em casa tarde, olha, ele chega em casa, ele vai lavar os pratos. Você acredita? Ele chega em casa, ela tá deitada, ele nem chama ela para fazer comida. Ele vai lá, lava os pratos, pega a comida, bota no micro-ondas, aí chega, regula a temperatura do ar-condicionado do quarto. De manhã, ele acorda 4 horas da manhã, ele faz o café dele e sai na ponta dos pés para não acordar minha filha. Menina, que coisa abençoada, tua filha casou. E teu filho? Meu filho casou com a vagabunda. Como? Ah, meu filho casou, meu filho e minha filha tem que trabalhar todo dia. Trabalha todo dia, chega em casa à noite, ela está deitada. Aí ele chega em casa, a vagabunda fica lá deitada, ela não quer nem levantar para fazer a comida dele. Ele vai lá e faz a comida no micro-ondas, lava os pratos, e de manhã a ordinária fica lá deitada, ele tem que se levantar para fazer o café e ele sai na ponta dos pés para não acordar a dondoca que fica lá deitada. A minha sogra disse para mim, toda hora para o almoço ir lá, tu tirou uma sorte grande casar com a Patrícia e tal. Eu vindo aqui, resignado no meu canto. Aí eu vinha com aquele sentimento de merecimento, sabe? E o meu hino era, quando eu olhava para a Patrícia, as misericórdias do Senhor, as almas de nem sermos consumidos, entendeu? Sabe, choveu no meu roçado. Aí teve um dia, irmãos, que disse, não, peraí, uma coisa errada. Então nós estávamos lá, sentados na mesa, e ela disse, você tirou sorte grande, eu digo, sua filha também. E sua filha também. Como é? De sua filha também. Pergunte aí quantas eu bati nela. Pergunte a ela quem é que cuida dos filhos dela melhor que ela. Pergunte a ela. Pergunte a ela quem é que lava o carro. Pergunte a ela quem é que bota o lixo na rua. E pergunte a ela se é bom aquelas coisas. Se é que a senhora tem. Por que? Pergunte! Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que ter um sentimento de merecimento, um sentimento de dignidade, senão a vida não faz sentido. A pessoa, se eu chegasse aqui, fosse pastor da igreja, chegasse aqui todo culto e dissesse, irmãos, eu estou aqui, eu não pedi, os irmãos sabem, eu estou aqui, eu não mereço estar aqui ser pastor da igreja. Irmão, não é possível que eu tenha dedicado 13 anos da minha vida e não tenha o merecimento de ser o pastor da igreja. Não é possível que o irmão que foi casado com a irmã há 25 anos, depois de 25 anos, esse irmão vai fazer uma viagem internacional, vai ali para o Paraguai. Aí os irmãos ficam dizendo assim, mas não pode esse irmão ir para o Paraguai. Por quê, irmãos? Ele merece, passou 25 anos casado com aquela irmã, trabalhou a vida inteira, por que ele não pode ir para o Paraguai? Fazer as comprinhas deles? Portanto, irmãos, o que nos dá o sentimento de merecimento não é outra coisa, mas é o pecado. Porque quando a pessoa peca, ela fica com um sentimento de merecimento. Eu não mereço nada. Segundo lugar, se a gente sabe que o pecado é aquilo que nos dá o sentimento de imerecimento, em segundo lugar, a gente precisa descobrir quais são os sintomas desse sentimento de indignidade, de imerecimento. E aí a gente pode contemporizar nossa fala sobre o assunto, mas o sentimento de indignidade é a febre de uma doença mais grave, que se chama culpa. Culpa é outra palavra também que não existe, que só existe naqueles lugares undergrounds, como eu falei para os irmãos. Mas a culpa
é o sintoma maior do sentimento de indignidade, de imerecimento. Porque culpa, irmão, significa literalmente a responsabilidade pela ação ou por uma omissão que prejudicou alguém, que foi reprovável ou que foi criminosa. Isso é culpa. É a responsabilidade por uma ação ou por uma omissão. Ou seja, sentir-se culpado é perceber-se fora do padrão, fora do script, fora do combinado. A culpa é uma faculdade da nossa moral inerente. Quer dizer, todos nós temos um código de conduta mínima, de vivência e de convivência com as pessoas ao nosso redor. E escute o que eu vou lhe dizer. Todo mundo nasce aqui com um código de culpa, desde pequeno. A gente sabe o que é mais ou menos o que é certo e o que é errado. E esse código de culpa, esse código que avalia os nossos atos, ele tende a aumentar ou ele tende a diminuir a sua força de acordo com o grupo em que nós nos envolvemos. Entendeu? Então, de uma forma geral, a sociedade tende a minimizar os efeitos da culpa, considerando como danoso apenas aquilo que maltrata a ordem social ou a permanência da vida. Isso é o que faz o direito, por exemplo. O direito minimiza a culpa das pessoas. E é lamentável que essa sociedade sempre caminha na direção de facilitar as estripulias advindas dos erros e nunca levar e provocar nas pessoas a reflexão de que poderia ser feito diferente. Então a sociedade, irmãos, a tendência da sociedade de uma forma geral, a sociedade secular, é minimizar o peso da culpa no coração das pessoas. É tanto que a gente usa algumas coisas erradas no diminutivo. Já notou? O cara, por exemplo, é casado, aí ele tem uma amante na rua e diz assim: quem é que nunca deu uma puladinha de cerca? Uma puladinha. Não é? O cara quer sair para uma balada, para uma coisa, aí ele fala assim, encontra uma menina e diz assim: e aí, você vai fazer alguma coisa? Não. Que tal de fazer um programinha? Um diminutivo. Aí ele diz assim: você quer tomar um chopinho? Não é? Chopinho. Aí depois ele está ali, a moça está alterada e diz assim: que tal a gente dar uma saidinha? Já não estou comendo tudo assim. Não, isso aqui é uma coisa, imagina. Vamos dar uma saidinha. Aí ele passa em frente a um motel, aí diz assim: você queria dar uma entradinha ali? Aí ela, assustada, nervosa, assim: só se for uma entradinha bem rapidinha. Então a gente vai tentando, na vida social, irmãos, a gente vai tentando minimizar as culpas. E a sociedade sempre caminha na direção não de provocar nas pessoas uma reflexão pelos seus atos, mas de justificar os atos das pessoas. Sempre a sociedade faz isso. E aí o que faz? A gente divide e pulveriza a culpa. E quando a gente divide e pulveriza a culpa fica menor. Porque a gente fica com aquele sentimento assim: todo mundo faz isso, não é verdade? Se todo mundo faz, então está certo. Aí quando a gente faz parte de uma igreja, por exemplo, de uma comunidade que tem doutrinas e orientações mais rígidas, menos abertas às demandas sociais e menos abertas às nossas irracionalidades, nós tendemos a maximizar essa grandeza da culpa, sempre que nós erramos o alvo. Quando você participa de uma igreja, a igreja, de uma forma geral, estou falando de igrejas comprometidas com a palavra de Deus e tal, igrejas que são sérias, ela provoca, irmãos, isso é saudável, ela provoca nas pessoas um aumento, uma maximização do sentimento da culpa em relação aos seus atos. Toda igreja faz isso, igreja saudável faz isso. O cara está lá na igreja, fez uma coisa errada, ele fica, o sentimento de culpa dele amplia o ato. É o sintoma de que alguma coisa foi feita errada. Precisa mudar, precisa melhorar, precisa consertar. E o filho pródigo viveu como ninguém esse sentimento de culpa. Ora, ele era um filho legítimo, herdeiro genuíno do pai, sabia que as suas herdades eram suas e ninguém o demovia da sua situação. Entretanto, por sua própria livre decisão, ouvindo seu próprio umbigo acima de tudo, ele pecou e pecou com força.
quando ele volta para casa, irmãos, o sentimento que o consumia era: eu perdi a condição de dignidade, eu perdi a condição de merecimento. Eu volto não mais para reaver o que não pode mais ser revisto, mas apenas para sobreviver nos dias que me faltam. Por quê? Porque ele estava carcomido pela culpa. E eu quero dizer aos irmãos que é bom esse sentimento. A psicologia moderna ensina a gente a cuidar dos nossos filhos sem dar aos nossos filhos culpas. A gente não pode imprimir sobre eles uma culpa de um erro nosso, como normalmente os pais fazem. Mas se o meu filho fez alguma coisa errada, ele precisa sentir a culpa pelo que ele fez. Senão a gente cria uma sociedade que não tem regras. Uma sociedade que não tem leis. Porque os nossos filhos estão sendo criados sem regras e sem leis. Que podem fazer o que quiser e não tem culpa. A culpa é o remoer. É o ruminar do erro. A culpa é o estômago do erro. Ela rumina o erro. Ela vai ali remoendo aquele erro. E é necessário para que nós não façamos mais. Porque uma pessoa que não sente culpa é uma pessoa que tem que viver à margem da sociedade. Sem a culpa, a sociedade se perderia por completo. Porque a culpa é a voz da sensatez dizendo: você fez tudo errado e agora tem que conviver com isso. Então o rapaz olhou e disse: eu não sou digno, eu sou culpado. Mas em último lugar, se a gente descobre que o que nos faz indignos, porque o sentimento de indignidade é o pecado, se a gente descobre que a culpa é o sintoma maior desse sentimento de indignidade, em terceiro e último lugar, a gente precisa saber como curar esse sentimento, porque tem uma cura. E essa é a grande esperança nessa noite. Para ser fiel ao raciocínio que eu estou tecendo até agora, só existe um ato necessário para curar a indignidade na alma e no coração. E esse ato chama-se arrependimento. A palavra melhor que descreve arrependimento, irmãos, é a insatisfação causada pelo que se fez. O arrependimento é quando você fica insatisfeito pelo que você fez. Nós temos um material que é dado para os novos convertidos na igreja, chamado Fundamentos da Fé Cristã, e a primeira aula desse material chama-se O que é conversão. E lá na aula O que é conversão, a gente fala sobre o que é o arrependimento, qual é a diferença entre o arrependimento e o remorso. Que o arrependimento tem a ver com a repulsa pelo ato que você fez, e o remorso é apenas uma preocupação com as consequências do ato. É mais ou menos assim. A pessoa teve uma relação sexual, vou dar esse exemplo grosseiro, teve uma relação sexual com outra que não deveria ter. O arrependimento é: por que eu fiz isso? O remorso é: meu Deus, será que ela vai ficar grávida? Porque se ela não ficar, significa que vai rolar de novo, concorda? O arrependimento é: eu não podia ter feito isso, meu Deus, como é que eu fiz um negócio desse? Jesus, tem misericórdia, eu pequei contra o céu diante de ti, Senhor, como é que eu fiz isso? E o Senhor olha e diz: é verdade, como é que você fez isso? Eu diria, irmãos, que o arrependimento é o resultado positivo do trabalho da culpa. A culpa trabalha, e quando ela sedimenta um resultado positivo, ela traz arrependimento. Mas quando a culpa trabalha e traz um resultado negativo, ela traz remorso. Quando o resultado positivo, que é o arrependimento, se manifesta, a primeira atitude, irmãos, é voltar. E foi o que o filho pródigo fez: eu vou voltar. Voltar, irmãos, até parece que estou pregando uma mensagem de salvação para o pecador. Mas eu vejo um auditório hoje aqui que a maioria dos irmãos já são irmãos de caminhada. Muitos de nós aqui, irmãos, precisamos voltar. Precisamos voltar. Voltar para onde, pastor? Você precisa voltar para o nível que você experimentou de Deus. Para o nível que você experimentou de uma vida espiritual relevante. Para uma vida que você experimentou na fé. Uma vida significativa.
uma vida animada e empolgada com as coisas de Deus. O filho pródigo voltou. Ele sabia que se a culpa provocou nele uma atitude positiva, ele tinha que voltar para fazer o caminho. Ele não sabia exatamente o que iria acontecer, mas ele decidiu voltar. Escute, porque o verdadeiro arrependimento não negocia as condições. Irmãos, Jesus disse que o reino de Deus é dos pobres. Porque o cara ser rico é bacana, o cara ter muito dinheiro é bacana, porque ele anda para onde quer, pega um avião, vai para onde quer e tal. Mas, irmãos, é uma vida tão chata. Porque o cara vai casar, aí tem que fazer um contrato antes. Porque o pobre, quando casa, não pode ter certeza. Um não tinha nada, o outro tinha menos ainda. Às vezes eu caso todo jovem na igreja. Quando o Rafael casou com a Mica, o Rafael tinha quantos anos, Rafael? 22, 21? Isso que diz aí, Mica, quantos anos? E tu tinha quantos? 19 anos, nossa criança. Irmãos, o Rafael era um estudante da faculdade de Direito. Engenharia. E a Micaele, irmãos, trabalhava onde? No ensino, aquele megafone, ficava entrevistando aquele pessoal, só aquela mexeriazinha. Irmãos, eles casaram por interesse. Porque o pai da Micaele tem uma casa financiada lá no conjunto da Messejana. O pai da Mica, professor da prefeitura. Rafael deu um golpe. E o pai do Rafa, irmãos, tem um box lá no Shopping Chão, na Praça da Sé. A Micaele olhou e disse: opa! Irmãos, eles se casaram por uma única e exclusiva razão, porque eles se amavam. Eles se amaram e por isso decidiram se casar. Não havia nada mais, não havia condições impostas. A pior coisa que existe, irmãos, é um relacionamento com condições impostas. Não essa coisa nada. Eu me lembro que quando nós fomos começar a igreja cristã apostólica, há 3 anos atrás, eu, a Patrícia e meus 2 filhos à época. Eu me lembro que 2 irmãos me chamaram. Eram 2 irmãos abençoados. Se é que vocês me entendem. Os irmãos chegaram e disseram assim: pastor Palhano, eu me lembro da conversa, irmão, nós sentamos assim, pastor Palhano, nós queremos ter uma conversa com você. Eu digo: não, nós queremos sair com você para começar a igreja. Eu digo: é mesmo? É. Mas nós queremos garantias. Ele disse: garantia de quê? Nós queremos garantias de que todos os passos que você for dar na igreja, tudo que você for fazer, qualquer dinheiro que você for gastar, você vai nos consultar. Aí eu olhei para ele e disse: é mesmo, vocês querem isso? Querem, pastor Palhano, nós vamos sair com você, mas nós queremos aqui a sua palavra como garantia. Aí eu olhei, irmãos, e disse assim: meus irmãos, não tem garantia nem para mim. Como é que eu vou dar para vocês uma coisa que nem eu tenho para mim? Irmãos, eu não sei nem para que caminho eu vou. Eu não sei nem como é que eu vou começar, irmão. Eu não sei nem se o primeiro culto vai ser na minha casa, num hotel, no meio da rua, debaixo do cajueiro. Eu não sei nada. Eu não sei como é que vai ser minha vida, que eu só tenho 3 meses de salário daqui para frente. Como é que eu vou dar garantia de alguma coisa para vocês? E meus irmãos, eles não vieram caminhar comigo. Para a glória de Deus. Porque, irmãos, relacionamento que fica com condição é porque não teve amor. E se a volta exige condição é porque não teve arrependimento. O pastor Daniel, que os irmãos conhecem a história, que a gente não tem vergonha de dizer. O pastor Daniel, há alguns anos atrás, desviou-se da caminhada ministerial. E depois de um tempo quis voltar. E aí, irmãos, ele voltou, ele era ministro do evangelho da igreja, ele voltou, e eu disse para ele: você vai ficar 4 anos sendo exaltado todo ano, publicamente. Nenhuma igreja faz isso, nenhuma. Se você disser que faz, eu dou a minha mão só palmatória para você lá.
Eu disse: você vai ficar 4 anos sendo exortado todos os anos publicamente porque você envergonhou o ministério da igreja. Você quer? Quer. Você vai ficar sem receber um centavo de salário da igreja. Você quer? Quer. Você vai morar dentro da minha casa, vai ficar lá no quarto com o Renatinho e vai ficar naquele colchão de inflar assim, não? Você vai? Então você vai ficar lá. Pastor Parando, por que você não recebeu assim? Porque o arrependimento, irmãos, quem está arrependido não exige nada. Quem está arrependido diz: eu entro e eu estou disposto a pagar o preço que for preciso. Amém, irmãos? Amém. O arrependimento é mágico na medida em que ele provoca dentro do arrependido uma paz incalculável. Mesmo que ele tenha que pagar o preço daquilo que ele fez errado, ele diz: eu estou pagando o preço, mas eu estou em paz. O filho pródigo, irmão, sabia a diferença entre ser filho e ser servo. E embora ambos fossem bem tratados na casa do pai, o aconchego do pai só era dado aos filhos. E assim ele nem quis pensar em negociar, não quis pensar em barganhar. Ele simplesmente foi e fez o que tinha de ser feito. Ele disse: eu tenho que voltar para a casa do meu pai e eu vou voltar para a casa do meu pai. Sem barganhar, para fazer a coisa certa, para fazer o caminho certo. Irmãos, todos nós assumimos compromissos e alianças com pessoas. Todos nós. A minha pergunta para você, sabe qual é? Os seus compromissos e as suas alianças são mantidos? Em que nível estão mantidos? O erro vivido ou vivente, para quem quer participar de uma caminhada na casa do Pai, provoca culpa. A fermentação da alma e da alma diante daquilo que se fez ou se deixou de fazer. A culpa é a fermentação da alma. Errar pode não ser o fim. Se ainda existe a culpa, como aquela inconveniente azia que fermenta a alma, nós podemos estar diante de uma saída. Irmãos, quando eu vejo que a pessoa erra, mas eu vejo que ela tem sentimento de culpa, eu digo: ainda há uma saída. E o máximo desse momento da história do filho pródigo é que, embora de nada nós sejamos dignos, quando fazemos a coisa certa, temos um sentimento maravilhoso de dignidade. Não para que nos gloriemos, mas porque o Senhor é digno, Ele é merecedor de todo qualquer esforço que eu faça para acertar o alvo da minha vida. Meus irmãos, sabe por que eu consegui viver a minha vida para o Evangelho? Não é para eu me tornar digno, não. É porque Jesus é digno. Não é que eu quero ser digno, Pai, não. É Ele que é digno. Quando você for fazer alguma coisa na casa do Senhor, pense assim: Jesus é digno que eu faça isso? Jesus é digno desse esforço? Ele é merecedor desse meu esforço? Quando a gente não faz, nós estamos dizendo assim: Jesus, tu não és merecedor disso. Irmão, quando você quebra as regras da sua vida cristã, da sua vida espiritual, você está dizendo assim: Jesus não é digno que eu mantenha as regras funcionando. Eu quero terminar essa mensagem dizendo aos irmãos: eu já me converti há 26 anos. A minha conversão verdadeira se deu em 1985. Já se vão 26 anos lá para cá. E nesse tempo, irmãos, eu passei por muitas lutas, mas eu não me afastei do Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus é digno que eu permaneça nele. Em 26 anos, irmãos, eu me lembro, viu, irmão? Eu me lembro de 5 cultos de domingo que eu não estive na igreja. 5. Não me lembro de mais. 5. Em 26 anos. 5 eu não estava. Um eu estava na Argentina, de moto. Outro eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa. A gente foi no culto domingo de manhã. Não fomos à noite, mas fomos de manhã. O outro eu não me lembro, eu não me lembro. Eu sei 5 cultos eu me lembro que eu não fui. Que eu contei. Por que, irmãos?
Porque a igreja é cheia de gente bacana e maravilhosa. Eu tenho aqui meus melhores amigos estão aqui na igreja. Mas não é por isso. É porque Ele é digno. E eu faço porque Ele é digno. Amém. Eu já preguei mais de 2.000 sermões diferentes um do outro nesses meus 26 anos de pregação. Eu já escrevi mais de 10.000 páginas de papel. E eu faço isso, irmãos, porque os olhos castanhos do Breno me incomodam. Ou a cabeça afilada e alisada do Fernandes me impacta. Não, irmãos. Sabe por que eu prego? Porque Ele é digno. Porque Ele cumpriu o trato dele comigo. Ele cumpriu, irmão. Jesus cumpriu o trato dele comigo. Irmãos, Ele apanhou, Ele sofreu, Ele foi escarnecido. Ele podia, irmãos, dar um chute naquela cruz e ter dito assim: Paulo pagando, dane-se. Vá ao inferno você, aquela sua igreja, vai ao inferno todo mundo, que eu vou voltar para o Pai, eu não quero nem saber, eu não tenho que apanhar. Irmãos, Ele olhou para mim, e mesmo sem eu merecer, sabe o que Ele disse lá na cruz? Ele disse assim: o Pai não é digno. O Pai não é digno. O Gerson é digno. E Ele foi até o fim, cumpriu com dignidade. E aí, irmãos, por qualquer coisa, nós dizemos assim: Ele não é digno que eu faça isso por Ele. Ele não é digno que eu leia minha Bíblia. Ele não é digno que eu vá no culto de oração. Ele não é digno que eu esteja com os irmãos para aconselhar os irmãos. Ele não é digno que eu dê uma aula para Ele. Ele não é digno que a minha casa seja um tabernáculo da oração ao seu nome. Ele não é digno que eu oferte na sua casa. Ele não é digno. Mas hoje à noite, irmãos, é hora de você transformar esse sentimento de dignidade no seu coração. Talvez se não por você, mas por Ele. Porque Ele é digno. É muito provável, irmãos, quando chegar no céu, o Senhor vai ter um monte de coisa para dizer contra mim lá. Olhando você lá no trânsito do carro, lembra que o cara vai cortar em você, não, Soares, você chamou ele de filho de Belial. Eu vou dizer a verdade, Senhor. Verdade. Ele vai dizer: rapaz, você lembra que você ficou no seu coração querendo brigar com aquele cara? Eu vou dizer a verdade, Senhor, é verdade. Mas se ele disser assim: você não dignificou meu nome, eu vou dizer: Senhor, porque Senhor, dos meus próprios erros tu sabes, eu sou o primeiro, eu sempre fui o primeiro a reconhecer isso. Talvez quando eu era mais jovem, alguém precisava reconhecer por mim, porque eu era tolo. Mas depois, Senhor, eu mesmo reconheço meus erros. Porque quando a gente reconhece, nós não estamos dizendo: Senhor, tu és digno. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé.